Gravando. Pronto, então, boa noite aí, Rodrigo. Você vai fazer a apresentação? Não, pode ir, vai. Toca o Vai barco na aí. sua, né? Vai Bem, na sua. então aqui eu vou, enfim, boa noite ao pessoal que estiver ouvindo aí, o Rafa está de volta. Enfim, o background aqui, os preliminares vão ser, os pré-requisitos vão ser cálculo 1, mas, claro, tem temas mais avançados como cálculo 3 seriam, digamos, o ideal. O livro do Manfredo, ele todo utiliza apenas cálculo 3. Eu vou iniciar aqui apresentando aqui a minha tela com o seguinte, deixa eu ver aqui, compartilhando aqui, permitindo, espero que todos já estejam aí vendo. E aqui eu vou colocar aqui a pré-visualização de enfim, o básico aqui de geometria diferencial, né? Aqui a gente chama de base de Frenet. Enfim, aqui foi uma aluna, Eduarda, que falou esse nome, base de Frenet, ao invés de triedro de Frenet. E de fato ele parece ser bem adequado, sabe? O aspecto aqui dessa curva parametrizada é as três coordenadas. Então, essencialmente, o que é esse vetor posição, né? Que eu vou aqui modificar um pouco aqui para uma aula. Isso aqui é a curva, a gente tinha ela com três aspectos, uma alfa de t, mesma coisa, né? X de t, y de t e z de t. Bem, nesse contexto, a curva ela vai ter o seguinte sentido: você dá um tempo, esse t aí, e você vai ter três posições em relação à referência inicial, que é o x, o y e o z. São três coordenadas aí no espaço, então ela vai ter essas três coordenadas, e por isso ela pode se imaginar uma partícula. Então aqui uma partícula, que aí o pessoal da física deve gostar bastante. E aí você vai exigir aqui talvez os fenômenos quânticos ou em dimensões extras possam até falhar, mas que ela tem uma trajetória contínua, né? Na verdade a gente exige diferenciabilidade, mas inicialmente ela é contínua, chamada curva contínua, mas a gente vai pedir que alfa x de t, x ela sai do intervalo, pode chamar de y, intervalo i, e chega na reta, y também tem a mesma propriedade e chega na reta. O z tem a mesma propriedade. E aí eu vou pedir que elas tenham todas as derivadas. Não preciso de todas, mas para a gente não dizer exatamente quantas derivadas eu vou precisar em cada contexto, a gente vai vendo. Se você tem uma derivada, basta que tenha uma derivada contínua. Bem, a primeira coisa que a gente tem dessa curva é a velocidade. A velocidade dessa curva, ou desta partícula, é alfa linha de t. Bem, como eu disse, isso aqui é x de t, linha, y linha de t, e z linha de t. Ou seja, você deriva coordenada a coordenada. Seria bem simples se, por exemplo, a sua curva alfa de t fosse dada da seguinte maneira: cosseno de t, seno de t, e aqui na terceira coordenada colocasse um t, por exemplo. Isso daí é uma S, né? A gente pode ver que essa curva ela vai se enrolando e vai subindo no eixo vertical. E aí você teria que a velocidade dessa curva alfa de t é igual a derivada do cosseno menos seno, derivada do seno cosseno de t, e aqui 1. Então, basicamente é isso. Com isso, a gente pode ter também a derivada segunda, alfa duas linhas de t. E assim sucessivamente. Eu vou escrever essa daqui, né? X duas linhas de t
Y duas linhas de T, G duas linhas de T. Isso aqui na física é a aceleração. Então, de alfa, ou da partícula, né? Naturalmente aqui a gente já está vendo como uma partícula, né? Então a gente tá nesse aspecto de partículas. E bem, o que é que a gente vai fazer nisso do triedro, né? Acho que até o Rafael já falou em algumas apresentações, que é, você imagina que você está num ponto no espaço à deriva e de fato você não tem nenhum referencial fixo em certo sentido, pois você olha para o Sol, enfim, de certa maneira ele está se movendo, você olha para as estrelas também, tem movimento aparente, movimento real também. E aí você vai ter uma perspectiva de que você não pode fixar em tese nada especificamente, ou poderia pensar como, sei lá, o centro de gravidade, centro de massa de um certo sistema, mas seria muito difícil de calcular. Então você imagina o centro como sendo a própria partícula, certo? Então essa vai ser a sua origem. Alfa de T seria sua própria origem. Então a partícula meio que estudando a si mesmo. Mas a gente monta um referencial no R3, tem 3 vetores, né? No R3, base canônica, que é um pouco de álgebra linear, mas enfim, talvez de base canônica, de R3, que enfim, essencialmente é o E1, que é 1, 0, 0, E2 é essencialmente a mesma coisa, só muda onde o 1 mora, e o E3 a mesma coisa. A base canônica, são esses 3 vetores, mas nessa ordem. Você tem a perspectiva de que a base canônica nem sempre você tem uma ordem fixada. Aliás, uma base, você não precisaria de uma ordem, mas uma base canônica, você tem essa estrutura aí de qual vetor vem primeiro, e isso é ao fato que você vai escrever os vetores como combinação linear de uma base. Em alguns textos, isso aqui, por exemplo, em cálculo 3, aparece como I, J e K, né? Vetores canônicos. Um fato interessante é que a gente tem o produto interno, né? Que, enfim, muitos já sabem como se calcula, mas a gente tem, só para não ser uma aula de álgebra linear, a gente tem o produto externo, o produto vetorial, que o pessoal descreve assim, né? Produto vetorial. Bem, o produto vetorial ele é dado da seguinte maneira, né? Que eu vou simplesmente definir o EIJK aqui. Vou definir quem seria E1, E2, isso aqui é igual ao próprio E3. E, enfim, aqui eu tenho um truquezinho mnemônico, né, que você escreve 2E1, E2 e o E3, e aqui você repete eles novamente. Então, o produto de 2 é o seguinte, né? Então, o E3, se eu escrevesse ele aqui nessa sequência, E3 com E1, porque obrigatoriamente dá o E2, que é o próximo dessa sequência. Você simplesmente escreve ele em sequência. E se você troca a ordem, isso aqui muitos denotam por um X também. Se você escreve agora E2 por E3, deixa eu ver aqui, E2 por E3, isso daqui é igual a justamente E2 por E3 ou E1. Você diz, mas e todas as outras possibilidades? Primeiramente, ela vai ser linear. Nas entradas, então, todo vetor pode ser escrito como combinação linear desses 3, e aí tem aquelas regrinhas lá básicas. Mas, e se for, por exemplo, E2 e E1, você troca o sinal. Se você perguntar, esse produto ele é, digamos, anticomutativo. Então, lembrando aqui, se você escreve IJK,
IJK. Então você vai fazer I com J vai dar o K, K com I vai dar o J, e aqui o único que faltou foi J com o K, vai dar o I. Então você obtém os três vetores, conforme essa base ela está orientada, digamos, positivamente. E o que é que a gente vai fazer? A gente não tem, como eu falei para vocês, um referencial específico, a gente já tem uma origem que é o alfa de t, alfa de t. Mas quem seria esses E1 que vai modificar conforme o t? E2 de t e o E3 de t. Bem, isso vai depender essencialmente da curva. A curva ela vai estar, que vai ser o trielo, enfim. Eu poderia definir como sendo os E1s canônicos constantemente, porém, como eu disse, esses vetores eles não seriam tão simples de se determinar, você está na própria curva. E aí tem uma base específica, que é a base de Frenet, o trielo de Frenet, que aí a gente vai ter essa perspectiva aqui. Que o primeiro elemento a gente vai chamar de TNB. Isso aqui vai fazer o papel do E1, E2 e do E3, basicamente. Então, primeiramente, quem seria o T, né? Então, vamos considerar curvas regulares para tal. Bem, curvas regulares são curvas com alfa' de t sempre não nulo. Isso aqui é uma questão de que a velocidade dela não está nula. Caso ela for nula, a partícula teria uma parada instantânea e retorna à velocidade, ou a parada e ficaria parada em um ponto. Bem, essas curvas regulares, claro que se a curva tiver a propriedade que a alfa' de t igual a zero, ela é chamada de singular, né? Parece essas famosas singularidades. Mas as curvas regulares, a gente pode imaginar que elas podem ser reparametrizadas tais que alfa' de t na verdade, alfa' de t seja igual a 1 em módulo. Certo? O módulo de alfa' de t, novamente, é o módulo do vetor, certo? Então, você eleva todo mundo ao quadrado e tira a raiz. Mas nessa perspectiva, como é que a gente faz isso daqui, né? Então, a gente tem o comprimento de arco. O comprimento de arco tem a fórmula matemática, mas aqui o que eu vou expressar diretamente é que a gente vai ter uma função que a gente chama S de t, que é igual a integral de um certo valor A, pertencente ao intervalo, até t, em módulo de alfa' de, vou colocar aqui tal de tal, só porque o t está aqui na expressão. Bem, essa fórmula aqui, ela mede, agora vamos para as figuras, geometricamente, se eu tiver uma curva, tipo aquela hélice lá, só que está um pouco diferente, ela vai medindo, se eu marcar aqui um ponto T, ela vai medir o comprimento da curva até esse ponto, né? O comprimento, isso aqui seria o alfa de t, e aqui vamos supor que aqui é o alfa de A. Então, o comprimento desse segmento. Então, à medida que essa curva você pode percorrer essa trajetória, que a gente chama de traço, ou trajetória, se você imaginar uma linguagem mais física da curva. Você pode percorrer essa trajetória de literalmente infinitas maneiras, porém uma maneira específica e importante é com velocidade constante. E velocidade constante igual a 1. Claro que a velocidade com uma constante tem que ser não nula, e se for uma constante diferente de 1, você pode sempre mudar as escalas do seu sistema para que aquilo seja 1. Isso aí é natural.
mas, até porque aqui a gente está falando de uma linguagem sem dimensões específicas. Mas aqui o detalhe é que você tendo essa expressão, você consegue fazer o seguinte. A criançada está impossível, hein? Bem, vamos aqui no específico, né? Então, você tendo esse traço e essa trajetória, o que você pode especificar? Bem, essa função, só falando aqui um pouco, né? Se eu não fui um pouco rápido, deixa eu ver aqui. Tem alguma... Ixi, aqui vai fazer aquele efeito. Alguma dúvida aí ou alguma... Enfim, observação sobre as curvas, né? A qualquer momento aí vocês podem... Pronto. Só uma dúvida aí, Rafa. O seu background é graduação em física ou em... Enfim... em matemática, né? Você em outra área também. Pronto, eu vou... Universidade Federal do Ceará, né? Muito bem. Fiz o doutorado aí com a turma do Ceará, então é pessoal que eu conheço bem, alguns professores, né? Bem, então, voltando aqui à questão da curva, eu vou só chegar diretamente na base de Frenet, mas essa questão do parametrado pelo comprimento de arco é importante porque o que é, de fato, uma reparametrização, né? Então, a gente vai ter essa curva, ela sai de I e chega em R3 naturalmente, mas eu vou modificar, eu vou pegar uma função φ que sai de J em I, então difeomorfismo, né, para quem está na linguagem, mas aqui eu vou ter que φ' é positiva, poderia ser negativa, mas especificamente essa função, ela vai fazer o seguinte, ela vai transformar esse intervalo, ela vai ser dada pela inversa dessa S. De nota aqui. Certo. E, claro, que a função, essa função é a inversa da S, porque S é o comprimento de arco, e aí a gente observa de fato, porque essa função aqui, comprimento de arco, S de T, vai levar a curva, vai sair do intervalo I e chegar diretamente no intervalo J, que por uma questão didática você faz A igual a zero, poderia ser diferente, zero, mas enfim, a questão de usar isso daqui, o A tem que ser igual a zero, que é o primeiro ponto do intervalo I. O intervalo I você escreve ele como sendo zero, e aqui vai ter um valor B. O B continua sendo B da mesma maneira. E de fato, o J, ele é um intervalo da maneira zero, e o outro valor vai ser um valor que eu vou chamar de R, onde R é igual ao comprimento de alfa. Se você fizer essa integral aqui de A até B, de 0 até B, vai dar justamente o comprimento total da curva alfa. Que é justamente isso, né? Eu falei que seria só o comprimento dessa parte vermelha e o outro seria o comprimento de toda a curva.
certo? Então, especificamente, seria só tive aqui uma questão. Bem, estão todos seguindo aqui, e o fato interessante é que quando você fizer a curva beta, que eu vou chamar, mais à frente eu vou continuar chamando ela de alfa, mas por enquanto eu vou chamar de beta, só porque eu modifiquei o domínio, beta ela vai sair agora do intervalo J e vai chegar no R3, ela vai percorrer a mesma trajetória de alfa, mas beta é simplesmente alfa bola φ. A gente vai ter o seguinte aspecto: beta, linha de seu parâmetro, aqui a gente chama de S por uma questão didática, beta linha de S é igual a 1. Isso daqui diz que ela está parametrizada pelo comprimento de arco, ou seja, o parâmetro S é justamente o comprimento dessa curva aqui. Então, o S, se eu marcar aqui S igual a 3, isso não quer dizer nada, não tem nada a ver com o tempo, só quer dizer que se eu esticasse essa trajetória aqui, o comprimento seria 3 unidades da minha medida. Bem, e aí voltando, então a gente vai utilizaremos curvas parametrizadas pelo comprimento de arco. Por quê? Esse nome aqui, parametrizado pelo comprimento de arco, pode ser substituído por velocidade unitária. Velocidade unitária. Velocidade escalar, no caso. Bem, então imagina que a gente tem só curvas com velocidade escalar unitária, então a gente vai ter o primeiro vetor, que é o candidato. Então, o primeiro vetor da base de Frenet. Será o T de S, o T de S vai ser justamente o valor alfa' de S. Eu falei beta, mas aí agora vamos supor que nossas curvas estão todas parametrizadas, né? Vou colocar o mesmo S aqui. Bem, então esse vetor aqui ele já é unitário, então para a gente formar uma base, a gente tem um conjunto que já tem um T de S. Faltaria um segundo vetor, que enfim, seria que a gente vai chamar de N de S, e o terceiro vetor que é o V de S. Os vetores aqui em vermelho ainda estão para nós, né, não mencionados, né? Então, incógnito, porque a gente já pode já ter visto isso aqui. Bem, e novamente, vou colocar aqui, bem, esses vetores aqui já são unitários, e aí a gente vai considerar quem é o N de S. Tem que ser uma base para esse aspecto ortonormal. Então, note que o T de S já é 1, então, ok. Note que ele, a priori seria diferente de 0, né? Mas como a gente já tem curvas parametrizadas pelo comprimento de arco, por velocidade unitária, ok. Agora, quem seria o N de S? Bem, o N de S, nesse aspecto, é que a gente vai utilizar o seguinte: N de S é na direção e no sentido de T' de S. Porque, de fato, né, a gente tem isso aqui, né? T de S é igual a 1. Derivando isso daqui, então a gente observa o seguinte: isso aqui é um produto interno, sabe? Então, um produto interno que é, enfim, eu uso essa notação aqui, mas poderia ser aquela, né, que a gente faz. Se a gente tiver dois vetores 1, 2 e 3, e aqui
1 e 0, vou botar valores baixos, né, para facilitar. Então aqui eu vou fazer o produto dos primeiros, né? Então 1 vezes 1, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes 0. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 2, que dá 3. Né? Então basicamente a mesma ideia, só que eu não uso aquela notação aqui, o vezes V, muito menos setinha, né? Mas em algum momento a gente pode voltar essa setinha aí. É só aqui, voltando aqui para a nossa propriedade. Esse produto, de fato, a gente vê que ele é ele cumpre essa regra do produto. Na verdade, o produto exterior também cumpre essa propriedade. Né? Então, todo produto se presta, cumpre a famosa regra do produto. E aí, enfim, nesse aspecto, só derivando dos dois lados, a gente vai ter que ter linha de S, interno T de S, mais T de S, vou fazer passo a passo aqui, é igual a 0. Ou seja, 2 vezes T linha de S, esse produto é comutativo, T de S, é igual a 0. Isso aqui implica que T' de S é ortogonal a T de S. Né? Se ele é ortogonal, então a gente já encontrou um vetor ortogonal. Ele poderá ser nulo? Bem, felizmente ele pode. Mas aí a gente vai se referir a curvas que ele não é nulo. Certo? Então, só suponha que você está com curvas em que a derivada da velocidade é não nula. Então, suponha que, até porque o T de S, T' de S, é igual a alfa 2 linhas de S. Ou seja, suponha isso aqui diferente de 0. Então, aceleração não nula. Se a aceleração for nula, a paciência. Né? Se a aceleração for nula, se ela for nula em um ponto apenas, é um pouco mais delicado, mas se ela for nula para um intervalo S, para um intervalo onde o S pertence, então, de fato, a gente tem que a derivada segunda é 0 e a curva se trata de não ter curva, né? Uma reta. Se alfa 2 linhas e S é equivalente igual a 0, isso aqui implica que alfa é a trajetória de uma reta. Né? Uma reta. E aí uma reta, ela não, enfim, ela vai ter esse aspecto aqui, por ela ter velocidade constante. Se tiver em uma reta, ela não tem aceleração. Bem, e consequentemente não é uma curva com curvas de fato, né? Não haverá forças atuando nesse objeto, porque a gente está imaginando que a velocidade dele é constante. Bem, então voltando aqui, velocidade escalar. A gente vai ver que mesmo com velocidade escalar constante, a gente pode ter objetos sob a atuação de força, ou seja, com aceleração. Bem, então nesse aspecto a gente já tem um vetor aqui, que é o alfa 2 linhas de S, que é ortogonal, que é igual a T de S. Mas esse vetor, ele não é unitário, necessariamente. Mas aí, para ele deixar unitário, você vai fazer o quê? Dividir ele pela norma. Como eu disse, eu quero vetores que isso daí não seja nulo. Então, defina n de S, seja n de S igual a T' alfa 2 linhas de S dividido por módulo de alfa 2 linhas de S. Essencialmente isso. Então a gente tem um vetor que automaticamente é unitário e também é ortogonal. Então a gente já tem no nosso conjunto T de S e o N de S. Faltaria mais um vetor aqui. Bem, esse outro vetor ele pode ser obtido com o produto vetorial. Então T de S seja
B de S igual a T de S vetorial N de S. Nessa ordem, necessariamente você fazer a base TNB. Então, você vai ter esse vetor chamado de binormal, que ele é normal ao plano gerado por T e N de S. Vetor binormal. Se você tiver essa curva no R4, você não consegue essa estrutura. Então, essencialmente é isso. Bem, então vamos definir primeiramente a curvatura. O que seria a curvatura? A curvatura chamada de K de S é igual a módulo de alfa duas linhas de S. Então, com isso, usando as fórmulas anteriores, a gente vai ter que na verdade, alfa duas linhas de S, isso aqui é igual a curvatura de S, vezes N de S. Ou seja, escrevendo a equação, a gente tem uma primeira equação aqui, T de S, linha, igual a K de S, vezes N de S. E aí, a gente tem essa equação aqui, ela é bem importante, porque, bem, eu tenho o triedro, já formei aqui o triedro, TNB, né? Então, triedro de Frenet, né? Ou base de Frenet. Vai ser dado por T de S, N de S e B de S. Bem, essa base de Frenet ela é importante, mas o que a gente vai ver? A gente vai ver essa base e vai escrever esses vetores como TNB, o vetor coluna. Note que cada entrada é um vetor que depende de S. E vai derivar isso daqui e escrever como uma matriz, que eu vou chamar aqui também, vai depender A de S, vezes o próprio TNB. Então, a gente vai ter esse sistema aqui de EDO. X' de S é igual a uma A, que depende de S, vezes o X de S. Notem que isso aqui é uma EDO de primeira ordem. Claro que é. Essa diferença aqui. E estava ali também, né? Enfim. Uma EDO de primeira ordem e é linear também. Então, com isso já vai dar existência e unicidade, né? Então, teremos existência e unicidade pelo teorema das EDOs, né? Teorema de Picard. Então, não precisa de muitos malabarismos para mostrar a existência e unicidades dada essas entidades, curvaturas. Só que a gente só tem a primeira equação, né, dessa expressão. Então, a gente só tem essa primeira equação aqui, T' de S é igual a K de S vezes N de S. Então, vamos em busca das outras duas equações, né? Calculando N' de S. Sempre escrevo diferente S. N' de S. Quem seria isso? Bem, a gente vai definir. Observe o seguinte: N' de S pula. Vamos fingir que a gente não conseguiu encontrar o N e não encontrar o B. Na verdade, isso aí. As tentativas de dizer que são dados, mas vamos para o B de S. Ou seja, B de S. Olha, definamos a porção, que seria a derivada do B' de S, em módulo sempre. Aí, analisemos B' de S. Ora, B' de S não pode ter, B' de S é uma combinação linear da base. Isso aqui seria A vezes T de S
mais B. O N' também tem essa mesma propriedade. N de S mais C, B de S. Mas observe que o termo C é igual a zero. C é igual a zero, pois B', pelo mesmo motivo, B' unitário é ortogonal a B de S. Então, sendo B' ortogonal, só tem o A e o B. Bem, mas observe que o B' de S, eu vou ter T aqui, né, de S. Isso daqui vai ser igual a derivada de T de S vetorial N de S. Como eu disse, regra do produto, né? Então, você T' de S vetorial N de S mais, deixa eu ver aqui, T de S N de S. Deixa eu ver aqui, N' de S. Bem, T' vezes N, isso daqui de fato dá aqui o que a gente observa. Isso aqui é igual a curvatura de S vezes N de S vetorial N de S. Esse vetorial aqui, eu coloquei esse lambda, né, ou então V de cabeça para baixo. Nos casos, o pessoal utiliza X, né, é o produto plus, ou vezes V. Eu estou usando essa notação aqui, o termo V. Só uma questão que o Manfredo usa isso também. E talvez apareça aquele outro X para não confundir o contexto, mas não está sendo escrito à mão. Bem, esse produto vetorial aqui é zero, porque estou fazendo um produto vetorial de um número com ele mesmo. E ela é assimétrica, então se eu trocar a posição, trocaria o sinal, e aí daria zero obrigatoriamente. Então, isso daqui é zero. Então, fica só T de S vetorial N' de S. Isso aqui dá T de S N' de S. Aí você diz, mas eu não conheço o N' ainda, muito menos conhecer, já pulei o N' porque eu estava tendo dificuldades. De fato, isso ocorre. Mas nem tudo está perdido, temos que B', esse vetor aqui do produto vetorial é ortogonal a ambos. Então, B' de S é ortogonal a T de S. Ou seja, A igual a zero, né? Aquela expressão aqui. A igual a zero e C igual a zero. Assim, B' de S é um múltiplo direto B' de S é igual a B, Bzinho aqui minúsculo, que depende de S, claro, mais vezes N de S. Esse número B de S, tem como se calcular ele, é a torção. É o efeito saca-rolha. Que é o seguinte, né? Você tem aqui a sua curva, por exemplo, a hélice, e essa força que está meio que arrancando ela do plano gerado por T e N. Você tem um expande isso daqui. E você tem um efeito saca-rolha, que isso aqui é justamente a torção. Esse plano ele vai variando de acordo com a curva, só que você não consegue medir a variação desse plano, mas você consegue medir a variação do vetor normal do plano. A gente vai ver isso com a aplicação normal de Gauss mais à frente, mas você consegue medir, claro, B' de S. Isso daqui é a torção, tem um sinal, claro, mas N de S. A notação é essa, tal de S. E aí a gente vai ter que denotar por B de S, denota por
é a torção. É justamente a variação desse plano normal. Bem, e aí a gente consegue nossas equações. A gente tem T' de S igual a K de S e, enfim, vezes N de S. E agora a gente vai ter o N' de S. Bem, o N' é ortogonal a N, né? Então ele é alguma coisa A vezes T de S mais B, vou colocar aqui no, vou chamar de C, mais C vezes o B de S. Note que ele é ortogonal a N, então não precisa saber. Então vamos calcular apenas esse A e B aqui. E o B' de S, isso daqui é igual a tal de S vezes N de S. Aliás, exatamente, tal de S vezes N de S. Só para verificar aqui que foi calculado, porque ele não tinha na direção do B, tampouco na direção do T, que a gente verificou que ele de fato é ortogonal ao T. Então ambos estão na direção do N. Tudo bem, né? Agora o N' é o único que não está. Na verdade o N' ele está na direção dos demais. A gente vai ver isso aqui, né? Bem, novamente a gente vai usar a propriedade do produto interno, né? Então aqui eu vou usar já de fato essas equações e a gente vai ter o seguinte aspecto, né? N', eu tenho o TNB, e eu vou ter o seguinte, o N ele é o resultado de B vezes T, né? Então aqui eu faço N, isso aqui é igual a B vetorial T. Então tenho isso daqui, né? T de S, N de S igual a B de S vetorial T de S. Como eu disse para vocês, vamos derivar usando a regra do produto, né? Logo, N' de S é igual a B' de S vetorial T de S mais especificamente B de S vetorial T' de S. A gente já tem os outros dois calculados, né? Então, aqui, isso daqui, B' de S é tal de S vezes N de S vetorial T de S mais, novamente aqui tem o K, esse K está multiplicando aqui, isso aqui é B de S, isso também já vai ser diferente, mas B de S vetorial K de S vezes N de S. Esse K ele sai porque não é escalar. Então isso aqui vai ficar tal de S. Só aumentar aqui um pouco. Tal de S. Vou botar novamente esse S. E aqui o N vezes o T. N vezes o T, a gente vai voltar aqui para o que eu falei. N vezes o T não tem, né? Tem Tn é igual ao B, mas N vezes o T é de fato menos B de S. Menos B de S. Que é justamente T vezes N dá o B, então N vezes T dá justamente o menos B. E aqui o outro aspecto, eu vou colocar novamente, o K vai ficar em evidência, vai ficar o K de S é igual a vezes, queria ter um mais também, vezes B de S vetorial N de S.
Bem, novamente, eu vou escrever aqui, só repetindo, né? B' de S, aliás, N' de S, depois a gente já calcula. Isso aqui é igual a menos tal de S, B de S. E o primeiro, aqui, o último é B vezes N. Novamente, B vezes N, a gente vai de novo aqui, ó, no nosso o B vezes N, não tem B vezes N, tem N vezes B, mas aí é menos T. N vezes B dá T, então B vezes N dá N. Que dá justamente menos K de S vezes T de S. Bem, note que o T vem primeiro, então só reorganizando aqui eu escrevo menos K de S, T de S, menos tal de S vezes P de S. Só uma questão de que o T é 3NB. Então a gente tem aqui o sistema de equações, relembrando. Né? Primeiramente, começa pelo T' de S, isso aqui é igual a K de S vezes N de S. E agora vamos para o N' de S. Tem o N' de S, como a gente acabou de calcular, é menos K de S vezes T de S, mais, é menos novamente, né? Menos tal de S vezes B' de S. E agora o B' de S, fechando aqui a equação, é igual a torção de S vezes B de S. Aliás, vezes N de S. Bem, essas são as equações de Frenet. Elas estão assim, mas a gente pode colocar o coeficiente zero nessas mesmas equações e reescrevê-las da seguinte maneira, né? T de S igual a 0 T de S mais K de S N de S mais 0 B de S. Por que eu vou colocar isso? A gente tem a matriz dos coeficientes. Então, N' de S igual a menos K de S, T de S, mais 0 N de S, menos tal de S, assim aqui não é B', né? Que é B de S. B de S. Tudo depende de B de S. Só para escrever aqui melhor. Tal de S, B de S. E o B' finalmente, isso aqui é 0 T de S mais tal de S, N de S, mais 0 B de S. Então, de fato, se a gente pegasse essa matriz aqui dos coeficientes aqui, e essas, a gente pode escrever da seguinte maneira, né? T, N, B, tudo isso depende de S, então vou repetir aqui um pouco, para ser um pouco mais rápido, e aqui vai estar 0, K, 0, menos, só ver aqui, menos K, 0, menos tal, e o outro vai ser 0, tal, e aqui 0 de novo, vezes o próprio TNB. Então aqui a gente consegue, de fato, o triângulo de Frenet e uma equação do tipo x igual a x, x igual a x. Só que a gente, se fosse uma de primeira ordem, a gente resolveria a solução disso aqui da exponencial. Né? A primeira ordem dessa equação aqui, né? É x igual a x, você passa dividindo, e aí você tem que a solução é exponencial de a x, né? A t, né? A solução é x de t igual a exponencial de a vezes t. Claro que aqui vai ser uma matriz, né? Mas a ideia geral é essa, né? Essa equação linear
ela tem a prova de sua solução, a existência de unicidade de acordo com o triedro de Frenet. Então, dado um ponto, dado uma torção e uma curvatura no intervalo, você tem uma única curva, a mesma movimentos sísmicos, que tem essa mesma torção e essa mesma curvatura. Enfim, por aqui sobre o triedro a gente encerra isso daqui. Os exercícios do Manfredo são essenciais para um entendimento melhor. Por exemplo, como calcular o que seria a torção, ou como calcular o KS. Bem, aí você tem nas fórmulas aqui, né? Dessas equações. Você pode pegar e calcular os entes mais básicos. Por exemplo, para calcular a curvatura é bem direto, mas você pode calcular o N em linha interno bem. Se você conhecer quem é o B, isso daqui dá igual a menos a torção. Ou você pode calcular diretamente quem é o B'. Se você não quiser calcular diretamente a expressão, né? B'. Isso aqui é igual a tal vezes N. Então, tal. Aqui tem um pequeno truque, né? Você pode mudar a derivada de um para o outro vetor trocando-se o sinal, porque eles são ortogonais, né? Então temos também que tal é igual a N B'. Você calcularia os vetores, né? TNB, depois calcularia o B', e aí faria torção. Aí você pode fazer um exercício, colocar aqui o exercício de aplicação. Calcule tal e, na verdade, K e tal, né? K de S e tal de S para a curva alfa de T, alfa de S igual a cosseno de S mais seno de S, e aqui eu vou colocar BS. Bem, a velocidade dessa curva não é unitária, né? Dá 2, né? Isso. A velocidade alfa de S é igual a 2. Deixa eu ver aqui, raiz de 2. Então, eu deixei ela unitária. Então, a velocidade dessa curva é unitária agora, né? Então, você tem alfa de S igual a 1. Então, isso aqui é uma observação, né? Então, parametrizada pelo comprimento de arcos. Então, você teria que reparametrizar aí. Enfim, um exercício também bom, mas enfim, deixar por enquanto com essa. Enfim, por hoje é só para essa aula, né? Ficando questão de dúvidas. Bom, muito obrigado aí, Rafael. Apareceu aí as notas que não estavam aparecendo. Valeu. Alexandre, Rafa, vocês querem falar alguma coisa? O Alexandre caiu. Eu fui mudar para ele. Eu ia comentar que esse frame, a gente costuma chamar de frame frame comovente. O Alexandre voltou. Tem um movimento de acordo com a curva, né? E é interessante, né? Você não tem nenhum outro referencial, e aí você usa a própria curva como seu referencial, né? E aí bem, aí a curva
o comprimento, né? Você imagina o vetor tangência, aí você faz ele unitário, e aí você consegue estabelecer o comprimento da curva para um vetor unitário, quer dizer, daquele segmento, né? E aí você tem um vetor tangente. Aí a partir daí, com a derivação e tal, você vai achando os outros. Eu derivei o triedro de Frenet em um vídeo no canal, que é Differential Geometry in Physics, de Gabriel Lugo 3, curvas 1R3. Depois eu assisti o vídeo ficou com 41 minutos. Achei ele sobrecarregado. Ficou muita coisa ao mesmo tempo, fiquei falando muita coisa e tal. E aí depois eu pensei em fazer alguns exercícios e tal. Quando estava me preparando agora para a prova da matemática da UFRJ, eu e o Alexandre, a gente preparou umas listas, inclusive usando o chat GPT e tal, sobre isso. Eventualmente, semana que vem, se você não tiver nada para apresentar, a gente podia tentar resolver umas listas de exercícios de Frenet Serrano. O que você acha? De acordo, hein? De acordo? Beleza. Quer falar alguma coisa, Alexandre? Opa, boa noite, pessoal. Seria muito legal resolvermos alguns exercícios do Manfredo, né, do capítulo 1, de curvas. Manfredo. Tô até com medo. Eu fiz a proposta. Deixa eu ver o que o Manfredo... Tô com ele. Eu só até passar para os alunos também. Mas a gente está gravando, né? Fica bom para o pessoal ver. Pronto. Não, o ideal mesmo é ir acompanhando com os exercícios, como você falou, esses termos aí mais da física, né? Referencial Comovit. E de fato, ele tem uma particularidade interessante, é que a gente considera a aceleração não nula, né? Então, se você tiver aceleração igual a zero, meio que esse triedro de Frenet aí vai ser desconsiderado, porque não tem como você calcular essas coisas. Se a sua partícula ela está em queda livre, sem ação de forças, né? Ela não tem um triedro, ela tem que ter, aí é mais a questão filosófica, né? Tem que ter uma força interagindo aí com ela, ou produzida por ela própria, ou uma força externa, força gravitacional, por exemplo, né? Mas que também é interna, porque a força depende das duas massas, mas o que eu digo é o seguinte, esse referencial, ele tem que montar uma base, né? Você falou frame ou referencial, né? O frame, na tradução livre, é digamos assim, a moldura de um quadro, né? Então, ele às vezes está meio preso ali, né? Meio segurando o quadro, dando forma a ele. Mas esse caso aqui, ele é em movimento, de acordo com a velocidade da curva, ela necessita de duas coisas. Ela não necessita somente de velocidade, ela necessita de aceleração. Na verdade, se ela tiver só sem aceleração, ela está, digamos, parada, né? Porque mesmo que ela esteja com velocidade, em relação a ela mesma, ela não está sofrendo nenhuma alteração de forças, né? Ou de aceleração. Ela é imperceptível do ponto de vista de um referencial próprio. Você não tem como calcular de fato que você está a velocidade constante. Agora, se você está em aceleração, isso é perceptível, inclusive no experimento lá do Einstein, né, com a luz e tal, no elevador. Você consegue detectar se o seu elevador estaria em aceleração, mas se estiver em velocidade constante, independente, né? E você experiencia isso quando você está, por exemplo, se movendo em um veículo, né, que é um carro ou um trem, né? Como um carro ele tem aceleração constante, né? Inclusive tem aquele meme, né, que pedal, freio, direção, são todas aceleração, né? Aceleração para a direita, para a esquerda, aceleração para frente e o freio também é aceleração negativa, né? Ou aceleração para trás, né? Que enfim não faz sentido.
falar em negativo em certo sentido, mas nesse caso você só experiencia a aceleração. E já os trens que estavam muito presentes nos experimentos do Einstein, eles têm meio que uma velocidade mais constante. Claro que ele tem uma aceleração para sair quando está parado, quando vai frear, e depois segue ali naquela linha e ele busca uma velocidade essencialmente constante, e aí você experiencia um estado de que, tirando as janelas, né, claro, você vê o mundo se movendo lá fora, mas você experiencia como se estivesse parado, né? Então, uma viagem muito mais confortável do que de carro, por exemplo, ou de ônibus, onde você experiencia a aceleração ali, movendo ali o tempo todo, né? E o triedro é isso. Agora que você falou isso, de repente, semana que vem, eu mostro o referencial de Hindra. Tentar construir uma base de Fresnel Serrano no referencial de Hindra. Com o referencial de Hindra. Bem, fica de acordo aí com você, mas os exercícios eu sou de acordo também, pode fazer as duas coisas, né? De repente uma semana e outra subsequente, e aí a gente depois volta para superfícies. Mas, enfim. Por mim, tá lá. Vocês querem ficar por aqui? Tá bem calor, bem difícil aqui. Pronto. Então tá, então a gente fica por aqui. Alexandre, se você quiser aparecer depois, eu devo conversar com o irmão mais tarde. Se você quiser participar. Legal. Eu assisto a reunião de vocês, sim, com prazer. Beleza. Então, depois a gente se fala, galera. Vai se falando. Eu vou concluir a gravação. Okay. Tchau. Tchau. Boa noite. Valeu.